Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação federal e estadual, IPI e ICMS. E por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Pois bem, com relação à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito já à negociação de débitos junto à Receita Federal do Brasil. Desde 1º de setembro, a Receita Federal editou dois atos que regulamenta a transação de débitos. O primeiro dele é o edital número 1, que trata da transação do contencioso administrativo fiscal de créditos tributários considerados irrecuperáveis. E o segundo deles é o edital número 2, que trata da regulamentação sobre transação de contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, este destinado a pessoas físicas, microempresa e empresas de pequeno porte. Pois bem, com relação a créditos irrecuperáveis, quais são os contribuintes, quais são os devedores que fazem jus à negociação dos seus débitos, com descontos e prazos concedidos pela Receita? Então, tem algumas condições. A primeira condição é que esses débitos têm que estarem constituídos há mais de 10 anos. Então, são aqueles débitos dos contribuintes que sofreram autuações e que estão negociando, que estão discutindo administrativamente ou judicialmente esses débitos. Então, tem que estar constituído há mais de 10 anos para ser considerado irrecuperáveis. Depois, a segunda condição é que eles têm que ser também uma segunda condição, débitos de titulares, onde a titularidade desse débito é devedores falidos em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquidação judicial e em intervenção ou liquidação judicial. Então, esses devedores nessas condições, que tiverem débitos na Receita, também poderão negociar. Em terceiro, débitos de titularidade de pessoa jurídica cuja situação cadastral no cadastro no CNPJ seja de baixado pelos seguintes motivos: inaptidão, inexistência de fato, omissão contumaz, encerramento da falência, encerramento da liquidação judicial, encerramento da liquidação extrajudicial, ou baixado por localização desconhecida, inexistência de fato, omissão e não localização, omissão contumaz e omissão de declaração, e suspenso por inexistência de fato. E também, por último, aqueles débitos que são de titularidades devedor pessoa física na situação de titular falecido. Então, esses devedores fazem, que têm hoje direito de fazer a negociação dos seus débitos junto à Receita Federal com descontos. Essa negociação, ela deve ser feita até 30 de novembro de 2022, bastando o contribuinte acessar lá no ECAC, no portal eletrônico da negócio de parcelamentos. Pois bem, quais são as condições de descontos que esses contribuintes fazem jus? Em primeiro lugar, teria que pagar uma entrada, o montante do débito consolidado vai incidir com multas e juros e todos os encargos, vai ter que dar uma entrada de 12% do débito, certo? O saldo da entrada deverá ser parcelado em 60 vezes. E os descontos serão sobre multa, juros e outros encargos de 65% no caso de parcelamento do saldo em 60 vezes. Agora, o contribuinte pode também pagar uma entrada de 12%, parcelar em 84 vezes o saldo e ele terá os descontos reduzidos para 50% da multa, do juro e dos encargos. Ou a terceira hipótese seria a entrada de 12%, o parcelamento em 120 vezes, com desconto de 40% apenas de multas, juros e encargos. Então, são essas três condições que os contribuintes têm direito a parcelar. As contribuições sociais,
o prazo máximo de parcelamento é 60 vezes. Então, as demais é que se aplica para o prazo maior. Depois, a segunda condição, né, para a negociação são os considerados contenciosos de pequeno valor, que são aqueles débitos de até 60 salários mínimos. Então, esses débitos de até 60 salários mínimos e esse parcelamento, essa negociação, ela é permitida para a pessoa natural, a microempresa e empresa de pequeno porte. Então, são só esses contribuintes que têm direito, no caso de contencioso pequeno valor. E quais são as condições para que esses devedores possam negociar os seus débitos junto à Receita Federal com prazo e desconto? Um desconto do débito de 50%, a primeira condição, 50% do débito, onde o contribuinte vai pagar a entrada de 5% em 5 parcelas e o saldo em 7 parcelas. Depois, na segunda hipótese, seria um desconto de 40% do débito, uma entrada de 5% em 6 parcelas e o saldo em 18 parcelas. Depois, a terceira opção seria um desconto de 30%, uma entrada de 5% em 7 vezes e o saldo em 29 parcelas. E por último, o desconto do débito de apenas 20%, onde o contribuinte dá uma entrada de 5% em 8 parcelas e o saldo ele paga em 52 vezes. Então, os contribuintes que têm contencioso de pequeno valor, até 60 salários mínimos, têm também essas condições. Depois nós temos, que está também em vigor, os contribuintes que podem propor transação individual, de acordo lá com o que consta na portaria 208 de 2022. Eles podem, quais são os contribuintes que podem propor transação individual para a Receita Federal atualmente? Então, são aqueles contribuintes que possuem débitos em contencioso administrativo fiscal em valor superior a 10 milhões de reais, né? Devedores falidos em recuperação judicial ou extrajudicial ou em liquidação judicial com intervenção, as autarquias, fundações, Estado e Distrito Federal. Os contribuintes que têm débitos entre 1 milhão de reais e 10 milhões, de acordo com a portaria, atualmente eles só poderão apresentar proposta de negociação individual a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, essas seriam as condições hoje perante a Receita Federal de negociação dos contribuintes, certo? Então, ficamos aí no aguardo se a Receita vai flexibilizar algo mais, mas essas transações são feitas direto no site da Receita, abrindo um processo administrativo para a negociação. Então, em termos de legislação federal, o recado de hoje seriam esse. Fiquem aí na sequência com o colega Luiz Antônio, que vai tratar da legislação federal, IPI, estadual e ICMS, e depois o colega André. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Nesta parte do painel vamos tratar de assuntos vinculados ao IPI e também do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada. Primeiramente, quanto ao IPI, tivemos a publicação de um ato declaratório por parte da Receita Federal do Brasil, fazendo a adequação da tabela do IPI pelas alterações promovidas na NCM internalizada pela resolução GSEX número 371 de 2022. Com isso, a tabela do IPI, aprovada pelo decreto 11.158 de julho desse ano, né, passa a vigorar com as alterações deste ato declaratório, mantidas as alíquotas que já constavam no decreto referido. Ou seja, a partir de 1º de setembro, a NCM número 39.2390 ficou desdobrada em 2 códigos.
O primeiro, o 39,23,90,10, para pallets e outros estrados e taipas de pallets com alíquota de 15%, não alterou a alíquota. E o NCM 94032000, que também ficou desdobrado em 2, a NCM 94032010 para móveis de metal utilizados em cozinhas e o NCM 94032090 para os outros, ambos com alíquota de 3,25, já com a redução dos 35% permitido pela atual regulamentação. Além disso, foi criado na TIP, né, para vigorar a partir de 1º de setembro também, o NCM, o código NCM 9018-3925 para sondas vesicais estéreis de poliuretano com revestimento hidrofílico de uso intermitente, apresentado em embalagens com solução saline e com mantida então a alíquota zero deste produto. Passamos agora para a legislação estadual do Estado do Rio Grande do Sul. Uma alteração esperada por muitos contribuintes gaúchos foi a eliminação do ICMS submissão tributária, agora para mais 4 grupos de mercadorias somados, né, aquelas que já tínhamos a partir de 1º de julho, né, que foram 8 grupos, 8 segmentos de produtos. Agora esses 4 novos grupos serão eliminados ou revogados da submissão tributária a partir de 1º de outubro de 2022. Trata-se do decreto 56633, publicado no dia 30 de agosto, e alcança os seguintes produtos e segmentos também, né? Lâmpadas elétricas, diodos e aparelhos de iluminação, água mineral, produtos alimentícios e materiais de limpeza. A denúncia, então, dos protocolos de bebidas foi parcial, pois alcançou somente as águas minerais, classificadas na NCM 2201. Já em relação aos produtos alimentícios, a exclusão foi geral, ainda que manteve-se as carnes de gado, aves e suínos no regime de submissão tributária, pois trata-se de uma submissão tributária interna, que não depende de protocolos interestaduais. O que foi revogado efetivamente foram aqueles itens relativos aos protocolos mantidos com outras unidades da Federação. O Rio Grande do Sul, isoladamente, denunciando esses protocolos. Então, com relação às lâmpadas, diodos e aparelhos de iluminação e produtos de limpeza, a exclusão foi em relação à totalidade desses grupos ou segmentos de produtos. Importante lembrar que essa alteração é para vigorar a partir de 1º de outubro de 2022, devendo seguir normalmente a tributação por submissão tributária até 30 de setembro de 2022. Falando em 30 de setembro, alertamos que as empresas que detenham esses produtos em estoque nesta data de 30 de setembro, né, deverão inventariar para preencher os registros e notas fiscais para apropriação de créditos de ICMS em 12 parcelas, porque se estão mantidos em estoque, né, mercadorias que foram tributadas anteriormente por submissão tributária, então, junto com o seu valor, consta o valor do ICMS que foi pago pelo substituto tributário. Logo, ao sair da submissão tributária, cabe ao comerciante, no caso varejista ou atacadista, né, a recuperar esse imposto que foi pago pelo substituto tributário. A restituição do ICMS dos estoques, então, vai se dar de acordo com as prescrições lá do artigo 23, parágrafo 4º, linha B, do livro 1 do regulamento do ICMS.
A partir então de 1º de outubro, esses produtos passarão a ser tributados normalmente, com destaque do imposto nas notas fiscais, utilização dos benefícios de redução da base de cálculo, alíquotas reduzidas quando forem beneficiadas com estas alíquotas, os estornos de créditos, né, para aqueles casos em que nós temos redução da base de cálculo, exemplo, cesta básica, vai ter que ser feita isso, a redução da base de cálculo nas compras de outras unidades da federação, por exemplo, né? E muito importante destacar o diferimento parcial do ICMS. Por quê? Não havendo mais a substituição tributária, então aplica-se a regra geral da tributação, ou seja, com a carga tributária, né, definida por uma alíquota, e também os benefícios que este produto detém. No caso, todos os produtos comercializados com atacadistas, com varejistas, enfim, né, mesmo saindo da indústria, né, se não estão sujeitos à substituição tributária no estado do Rio Grande do Sul, e a alíquota normal é a de 17%, então há sim o benefício da redução dessa carga tributária pelo diferimento parcial do imposto. De 17% cai para 12% nas operações internas. Por último, foi publicada a normativa trazendo alterações nas instruções acerca do pagamento do ICMS e a escrituração fiscal pelo agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Informações e procedimentos importantes, então, que devem ser verificados na Instrução Normativa 77, quanto ao prazo de pagamento do imposto, forma de escrituração fiscal, emissão de nota fiscal eletrônica, no caso, né? E registro dos pagamentos do ICMS devido. Então eram essas as informações da área fiscal, especificamente em relação ao IPI e ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Nessa semana não tivemos alterações significantes na legislação previdenciária no que se refere à contribuição das empresas. A principal novidade diz respeito ao e-social. A partir de dezembro desse ano, para acessar os módulos web do e-social, inclusive o Web Empregador Doméstico e EPP Empregador Doméstico, será necessário utilizar o login por meio da conta gov.br. Desde 1º de abril de 2021, além do uso de código de acesso e senha, o acesso aos módulos web do e-social e ao app Empregador Doméstico pode ser feito pela conta gov.br do cidadão. O gov.br é um meio de login único aos sistemas públicos digitais. Possui características que garantem um grau de segurança na identificação e autenticação de cada cidadão que acessa o serviço digital. E por isso mesmo, é muito superior ao modo usual do login do e-social por CPF, código de acesso e senha. Dessa forma, passado o período de convivência entre as duas formas de login, o código de acesso será descontinuado, sendo a conta gov.br a única forma de acesso aos módulos web do e-social a partir de dezembro desse ano. O usuário que já possui uma conta no gov.br, que tenha sido criada para utilização de qualquer outro serviço, poderá utilizar a mesma forma de acesso. Ao clicar no botão Entrar com gov.br, o usuário será direcionado para o login único e poderá utilizar suas credenciais para o acesso. Caso o usuário não possua uma conta gov.br, na mesma página de acesso poderá digitar seu CPF e será direcionado para o cadastramento e concessão de níveis de confiabilidade. O usuário poderá realizar seu cadastro e aumentar o nível de confiabilidade da sua conta por meio da concessão de selos de autenticidade, conforme o cadastro seja feito ou complementado, com os tipos de documentos ou validações.
A conta será classificada como bronze, prata ou ouro, dependendo do seu nível. O acesso ao e-social somente será possível para os usuários que possuírem conta gov.br com nível prata ou ouro. Se o usuário delegou o acesso e a prestação de informações ao e-social, por exemplo, ao seu contador, é importante ressaltar que, por motivos de segurança, a senha do gov.br não deve ser repassada. Esse terceiro, de posse da senha, terá acesso a todos os sistemas públicos digitais que utilizam o gov.br. Para esses casos, é possível que o cidadão outorgue uma procuração eletrônica para o terceiro, por meio do ECAC da Receita Federal, dando poderes para a realização de atos exclusivamente relacionados ao e-social, sem comprometer a segurança dos seus dados. O procurador utiliza o seu próprio certificado digital para acessar o sistema e prestar as informações em nome do empregador no e-social. O representante legal da pessoa jurídica ou um procurador constituído, como contador, por exemplo, acessará o e-social utilizando a conta gov.br e, na tela da seleção de perfis, selecionará a opção representante legal do CNPJ perante a Receita Federal, procurador de pessoa física CPF ou procurador de pessoa jurídica CNPJ, conforme o caso. Em geral, o acesso de empresa é feito por meio de certificado digital. Em alguns casos, como no microempreendedor individual, segurado especial e empresas optantes do Simples, com até um empregado, será possível login por CPF e senha do gov.br. Com essas informações, concluímos as novidades do painel tributário dessa semana. Desejo a todos um ótimo dia de trabalho.